Oiê, meu nome é Jarla Zimmer. Se você ainda não me conhece, eu sou astróloga, na verdade eu sou atriz e astróloga, mas eu atuo dentro da astrologia, né, atendendo desde 2021. Porém, eu estudo desde os meus 17 anos, desde 2012. Nós estamos em 2024, há bastante tempo, então eu estudo e sou muito curiosa em relação ao assunto. Depois, claro, eu me formei como astróloga. Hoje em dia a gente não tem uma graduação, né? Quero muito que isso aconteça um dia, que a gente tenha uma graduação de astrologia, mas eu quero conversar um pouquinho com vocês e me veio como uma intuição muito grande começar com o eclipse, que a gente vai ter um eclipse no dia 17 de setembro, e vai pegar bem no meu eixo casa 6 e casa 12 fala muito, na verdade, pertinho do meu Saturno, né? E a casa 12 ela fala muito uma questão de espiritualidade, de intuição, de insights, da gente se conectar mais com questões espirituais, me aprofundar mais em questões espirituais. Então, eu tô num momento muito de expansão nessa parte, né? Porque eu tenho o meu Saturno ali na casa 12, né? Que Saturno, ele é o nosso pai da astrologia, ele vem te cobrar várias coisas em relação a isso. Então, ele tá me cobrando muito. E meu meio do céu é em Capricórnio, então o regente de Capricórnio é Saturno, e Saturno tá na casa 12, ou seja, questões profissionais muito conectadas com a espiritualidade. Por isso que eu tava esperando um microfone, um super microfone. Eu falei, gente, não vou esperar, vou fazer. E aqui estou. E eu quero trazer muito uma abordagem sobre o eclipse, que é uma questão assim que os eclipses, eles trazem movimentações e transformações muito importantes na nossa vida, né? Normalmente os eclipses acontecem quando tem algo adormecido e começa a clarear, né? Às vezes a gente tá ali vivendo a nossa vida e tudo mais, e sem prestar muita atenção, né? Às vezes no automático da vida. E aí esses eclipses acontecem justamente para clarear assuntos relacionados a esses signos dentro do nosso mapa natal. No nosso mapa natal a gente tem 12 casas, 12 signos. E aí vai acontecendo trânsitos, vai acontecendo eclipses, vai acontecendo várias coisas para realmente ir ativando, né, essas casas, essas casas dentro do nosso mapa natal, para realmente a gente ir mexendo os assuntos, né? Ir mexendo e movimentando esses assuntos dentro do nosso mapa natal. Então vamos lá, porque o nosso eclipse ele acontece no signo de Peixes, a 25 graus de Peixes. Quem é de Peixes ou Virgem do terceiro decanato provavelmente vai sentir bastante os efeitos desse eclipse. Eu vou falar quais serão esses efeitos. Eclipses não são bichos de sete cabeças, como eu falei, eles são questões de transformações, de mudanças. A gente tem 4 eclipses todos os anos, então a gente sempre está transformando e movimentando. Então, esse eclipse que acontece a 25 graus de peixes pode mexer essas pessoas do terceiro decanato e também quem tem esse eixo em casas angulares. O que são casas angulares? Quem tem peixes e virgem no ascendente ou quem tem peixes, né, ou virgem no meio do céu. Então pode sentir mais os efeitos desse eclipse. E os eclipses, né, como a gente tem esse eclipse acontecendo, o primeiro eclipse acontecendo desde 2017, então desde 2017 a gente não tem um eclipse acontecendo no eixo peixes e virgem. Esse é o nosso primeiro. E primeiro desde 2017. E aí é interessante a gente fazer uma retrospectiva para entender o que estava acontecendo em 2017, né? Porque lá em 2017, tá, o que estava movimentando na sua vida? Aí você vai relacionar, obviamente, com os assuntos da casa que você tem peixes e virgem, para entender exatamente o que estava movimentando, o que estava clareando, o que estava vindo à tona nesse período, né? E aí você observa e linka com o que pode trazer essas movimentações, essas transformações no eclipse de agora. E aí, então, esse eclipse que é o primeiro, por quê? Por que é o primeiro? Né? A gente vai ter uma sucessão de outros eclipses no decorrer de 2025 e também 2026, e aí só a gente vai finalizar esses eclipses
nesse eixo lá em 20 de fevereiro de 2027. Então, realmente, assim, é uma temporada de eclipses nesse eixo. Então, pode ser que você nem sinta esse primeiro eclipse. Pode ser que a movimentação, a transformação, você sinta daqui 2 anos, daqui, né, só em 2026 ou final de 2025, pode ser que você sinta mais forte esses eclipses. Então, é uma coisa assim que pode, né, vai clareando, vai movimentando ao longo até você finalizar essa temporada de eclipse. Então, é basicamente isso, né? A gente vai entendendo e eu brinco não, eu falo que é uma escalada de uma montanha. Então, esse é o primeiro eclipse, ele tá aqui no raso, né? E aí você começa a escalar a montanha até finalizar esse eclipse e finalizar esse ciclo, de fato, né? A gente tem essa finalização lá em 2027. Mas, basicamente, a gente tem aí, então, começando uma temporada de eclipses nesse eixo. Então, é muito importante você entender os assuntos de cada casa desse eixo. E aí, quais os assuntos realmente que vai mexer nesse eclipse de peixes? Peixes fala muito uma questão de compaixão, de espiritualidade, do quanto a gente olha para o outro, a compaixão, né? Realmente olhar para o próximo. Também o nosso autocuidado, o quanto a gente se conecta com a espiritualidade, o nosso divino. E virgem, assuntos mais práticos, né? A nossa rotina, o nosso dia a dia, o nosso, às vezes, automático, o nosso trabalho. Então, os assuntos mais práticos, aquilo que a gente vai se desenvolvendo. E aí pode mexer exatamente numa questão de, tá, mas o que que às vezes, você tá tão no automático e tá se esquecendo um pouco de olhar para tua saúde mental, né? Para as tuas questões de espiritualidade. E aí é importante você perceber a que nível que tá isso, né? Porque pode ser que até 2027 a gente tenha aí a palavra, a frase saúde mental, né? Duas palavras, saúde mental, vindo muito à tona em relação a isso, justamente por conta desses eclipses, né? Porque muitas vezes as pessoas estão no automático, estão vivendo uma rotina, e aí muita gente está com crise de ansiedade, às vezes um burnout, e não sabe. Muitas vezes tomar consciência disso, controlar isso, e aí vai tomando medicamento, e na verdade é muito mais uma questão também de você olhar para tua espiritualidade. Então pode mexer com esses assuntos. Agora, virgem, uma questão muito forte é com relação à tua rotina, à tua alimentação, à tua saúde, o tanto que você se dedica para questões do teu corpo, né? Porque uma coisa é você cuidar só do teu corpo, outra coisa é você esquecer do teu espírito, esquecer da tua alma. Então, como é que você está conectando isso, né? A tua alma, teu espírito e o teu corpo. Como você nutre o teu corpo, né? A forma como o que você se alimenta para nutrir. Tem estudos aí que quando a gente come muito açúcar, isso afeta muito também as nossas questões psicológicas. Então, como você está se nutrindo, né? Como você está se alimentando para fazer esse equilíbrio, né? De alma, espírito e corpo. Mas agora entrando na parte dos eixos, né? Agora que eu falei em relação a isso, a gente vai entender os eixos que peixes e virgem, né? Os assuntos das casas que você tem esse eixo no seu mapa natal. Então já pega esse mapa natal, já olha em que eixo você tem peixes e virgem, que eu vou explicar um pouquinho de cada casa aqui para você entender, né? Que assuntos que vão ficar em evidência, que, como eu falei, podem ser que ficam mais fortes a partir do ano que vem, pode ser que eles pode ser que venham transformações, né, só em 2026. A grande questão é não tomar grandes atitudes, não agir, assim, impulsivamente durante o eclipse. É um momento realmente da gente parar, observar, refletir, olhar e não tomar uma atitude impulsiva, tá? No momento do eclipse ali, no dia 17, depois no dia 2 a gente tem outro, então cuidado ali nessa semana para não tomar uma atitude muito impulsiva, porque realmente as coisas às vezes podem estar ocultas. Você não tá com uma visão muito certa, né? Ou às vezes você não tá com
uma consciência, digamos assim, exata em relação à atitude que você queira realizar na sua vida. Então é o momento de você ficar mais quietinha e observar essas movimentações, sabe? E agora vamos falar como realmente isso vai impactar dentro do seu mapa natal. Então, se você tem eixo ascendente e descendente. Então, se você tem ascendente em peixes ou virgem, com as casas, né, casa 1 e casa 7, pode mexer muito com questões de relacionamentos, né, questões interpessoais, a forma como você se relaciona com o outro, a forma como você se dispõe para o outro, a forma como você se dedica para o outro, porque peixes fala muito dessa questão da gente se dedicar muito para o outro, né, fazer esse serviço ao outro. Então, às vezes, você se dedicar muito ao outro, se esquecer um pouco de você, ou talvez você ter que prestar atenção como que tá também o teu egoísmo, né, dentro dessa relação. Então, os assuntos relacionamentos vai entrar muito em evidência. Se você tem peixes e virgem nas casas 2 e casa 8, pode vir muito essa relação com o dinheiro, com as tuas finanças e a forma como você se valoriza em relação, né? Às vezes você pode sentir que você precisa se organizar melhor financeiramente, que você precisa prestar atenção como você administra o teu dinheiro, o teu financeiro, como é que tá essa relação com o dinheiro, quanto você se valoriza em relação ao dinheiro, porque o dinheiro é uma moeda de troca, certo? E aí isso tá muito mais condicionado à forma como tá, qual o valor, né? Principalmente você presta um serviço, qual o valor que você está se colocando em relação a isso. Então, pode vir isso, vir muito à tona em relação a isso. E aí, claro, o casa 8 também fala o dinheiro do outro, às vezes o dinheiro do teu parceiro, qual é a relação com o dinheiro do teu parceiro, como você enxerga o dinheiro, como você enxerga as tuas posses, a tua matéria, o teu conforto, né? Pode vir uma relação aí de você também, às vezes, ressignificar alguns valores, tá? Agora, casa 3 e casa 9. Casa 3 e casa 9 fala muito em questões de comunicação, de estudos, de viagens, né, para o exterior e tudo mais. Às vezes você queira fazer uma viagem que se conecte mais com questões espirituais. Às vezes você quer ler mais conteúdos que te ajudam e te inspiram na tua espiritualidade. Às vezes você pode mudar a forma como você se comunica. Às vezes você muda a tua dinâmica ali com relação. Às vezes você não tinha uma prática de ler todos os dias à noite, e aí você quer ler todos os dias à noite. Ou às vezes você lia livros que muitas vezes você não se conectava tanto com relação à saúde mental, e aí você queira se conectar com assuntos de saúde mental, de espiritualidade. Então pode ter uma dinâmica em relação a isso. Agora, casa 4 e casa 10. Casa 4 e casa 10 fala muito uma questão tanto da tua família, da tua ancestralidade, das tuas raízes, tanto quanto do teu lado profissão, carreira, aquilo que tu busca, né? A tua visibilidade. E aí, casa 10, casa 4, pode mexer bastante nesse âmbito de carreira e profissão. Às vezes você quer mudar de carreira, mudar de profissão, às vezes você quer fazer alguma coisa diferente, às vezes você quer conectar em outros níveis com a tua carreira e com a tua profissão, às vezes você quer se organizar melhor dentro da tua carreira, dentro da tua profissão. Às vezes você quer se organizar melhor em casa, né? A rotina da tua casa com relação à tua profissão, à tua carreira. Às vezes você quer aumentar a sua família, às vezes você quer prestar atenção mais no teu lar, no quanto você é acolhedor do teu lar, na questão espiritual, né? O quanto você cuida do teu lar espiritualmente, né? Depois a gente tem a nossa casa 5 e casa 11. Casa 5 e casa 11, a casa 5 fala muito das questões dos nossos prazeres, entretenimento, dos nossos namoros, e casa 11 fala muito uma questão da coletividade, dos grupos. Então pode ser que você, às vezes, se conecte mais com os teus amigos de uma forma mais espiritual, você queira mudar o teu ciclo de amigos, talvez você queira fazer trabalhos, né, trabalhos voluntários com pessoas e com grupos. Talvez você queira ser um voluntário, talvez você se conecte mais de uma forma com o hobby. Às vezes você começa a ter um hobby
sei lá, começa a fazer yoga como hobby, sabe? Então traz essa conexão nessa parte. E agora a casa 6 e casa 12, que são as casas respectivas de Virgem e de Peixes, então tá muito relacionado com essa questão da saúde, alimentação, rotina, também de Peixes, assuntos correlacionados com espiritualidade, compaixão, a empatia, as conexões espirituais, a tua saúde mental, quanto que você se conecta espiritualmente. Então, tudo relacionado a isso. Agora, só para finalizar esse vídeo, a gente vai ter no dia 17 a Lua conjunta a Netuno e também teremos uma quadratura com Júpiter. E Júpiter, ele tá em Gêmeos e ele vai estar num aspecto um pouco mais difícil com esse eclipse. Então pode ser, além do mais, que quando a gente tem um eclipse em peixes, a gente pode ficar muito mais sensíveis, emotivos, ainda mais conjunto a Netuno. Então a sensibilidade pode ser um pouco exagerada, digamos assim, mais exacerbada. Mas a gente sente que tá se sentindo muito mais sensíveis do que o normal. E aí, quando a gente tá muito sensíveis e quando a gente tem um aspecto com Júpiter, pode ser que a gente queira expandir essa sensibilidade, essas questões emocionais. Então, cuidado para você, às vezes, não exagerar na questão de, às vezes, você tá passando por uma situação e aí você exagera demais, você cresce essa situação, sabe? Ao ponto, assim, de realmente entrar numa ebulição. Tá tudo bem chorar, a gente tem que chorar, a gente tem que botar pra fora mesmo, tá? Mas é só uma questão do quanto você impacta o próximo. Às vezes você queira tomar uma decisão impulsiva, fazer alguma coisa impulsiva, não é o momento. O momento é realmente da gente identificar essas questões emocionais e refletir sobre isso. E aí, claro, depois que passar essa nuvem, realmente poder tomar alguma decisão em relação a isso, né? Talvez é um momento só sensível e vai passar, talvez seja só TPM. Mas é basicamente isso, assim, a gente pode ficar muito mais sensíveis e emotivos, tá bom? É isso, muito prazer, um beijo, se cuidem e eu chamo todo mundo de Gerlastrinhas, pra quem me segue. Então, obrigada, Gerlastrinha, e até o próximo.